Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa A Voz das Arquibancadas, desta quinta-feira com muito futebol aí, né, pra gente poder falar, Sul-Americana, Libertadores, Corinthians, né, que de eliminado passou a ter esperança, iludiu seu torcedor mais um pouco, em algum momento parecia que ia conseguir se classificar por um milagre, mas voltou a ser o que é. O Corinthians com futebol melancólico, apático, feio, vergonhoso e que mostra a cada partida que é difícil conseguir confiar nessa equipe. Seu Luxemburgo, que ontem, para mim, foi muito covarde em não colocar o time para agredir, principalmente quando ficou com um jogador a mais, mas tudo isso é assunto para daqui a pouquinho, para falarmos do Corinthians, porque a gente vai dar início aí no programa, começando sim com os jogos, os resultados dos jogos da Sul-Americana. E hoje aqui no nosso estúdio, do meu lado, tá a Priscila Senda aqui. Vem cada um oi para as pessoas, porque ela achou que eu não ia fazer isso e eu vou, porque ela tá sensacional e ela vai vir aqui dar um oi para vocês aí. Feliz com o Corinthians, eu não sei se ela tá, né? Mas achou que eu não ia te chamar, né? Não, tá vendo? Ó, essa mulher maravilhosa, incrível aqui do meu lado. Corintiana. Assistiu o jogo ontem, pelo menos? Não, fui dormir porque eu já sabia que a gente ia perder. Mas não perdeu, empatou, mas também... Perdeu, 0-0. Não ganha 7 jogos com o Vanderlei Luxemburgo. É isso. E o que você acha aí pra frente? Perspectiva do Corinthians? Vamos chorar que ajuda, né? Quem sabe? A gente sofre, é normal, né? Sofrer a gente já sofre desde 1910, mas não precisa tanto, né, Pri? Não. Mas vai melhorar, Pri, vai Será? melhorar. Acho que sim. Você, eu quero ver coisas boas aqui, hein? Vai, e vão acontecer. Se Vou depender deixar do... você trabalhar. Vai, vamos. Chamei ela aqui porque ela falou, ó, não quero hoje, tô com cólica, tô não sei o que. Eu falei, deixa comigo, não vai o caramba. Parece sim, ainda mais ela que é gente boa pra caramba, eu amo essa menina de paixão, tá? Então vamos aí dar sequência agora sim, falando da Sul-Americana. E colocando os resultados dos jogos da Taça Sul-Americana para vocês. Acompanha aí na tela e a gente vai abordando com vocês jogo por jogo. Teve um jogaço aí do Fortaleza que venceu 3-2, Fortaleza 3, São Lourenço 2. Foi mó jogão esse daí, para quem teve a oportunidade de acompanhar. O Fortaleza super bem na Copa Sul-Americana, surpreendendo, o líder do grupo. A gente vai mostrar aí na sequência a classificação da Copa Sul-Americana, mas vamos falar dos resultados primeiro. O Audax Italiano, que venceu o Santos por 2-1 e praticamente eliminou o Santos da Copa Sul-Americana, porque essa Copa Sul-Americana, ela não se classifica como a Libertadores dos dois primeiro, é só o líder do grupo, então o Santos praticamente deu adeus. O Tigre 0-0 com o Deportivo Tolima e o Blooming perdeu para o New Old Boys, que é outro time também 100% aí na Copa Sul-Americana, líder do seu grupo, que é inclusive que está no grupo do Santos. Despachou o Santos e o Nils fazendo uma belíssima campanha. Agora, nós vamos colocar... Diretor, se der, divide na tela a minha imagem e a imagem da classificação aí dos grupos, se você conseguir, por favor, que aí a gente vai abordando em cima. Isso, boa, Eric. Tá vendo aí? O nosso diretor... Gente boa, é isso aí, Érico. O Érico, a sintonia é rápida, ele começa a entender já os meus pensamentos, coloca na tela até às vezes o que eu não peço, porque ele já sabe o que eu vou pedir. Mas é isso, ó. Grupo A, LDU de Quito lá liderando, com 4 jogos e 8 pontos. Na sequência, o Botafogo com 5 pontos, junto com o Eu sempre me confundo para falar o nome desse time. O que tá escrito ali, Priscila? Magallanes, como que é o nome desse time? É isso aí, é esse time aí mesmo com 3 pontos. E o César Valerro aí com 1 ponto, apenas o lanterninho do grupo, LDU, a caminho aí a passos, não digo passos largos, né, porque ele tem 8 pontos e o Botafogo 5, uma derrota da LDU, uma vitória do Botafogo, o Botafogo já tá ali em cima. Então é um grupo ainda que vai ficar entre LDU e Botafogo. Depois no grupo B, a gente tem esse grupo sim, o grupo mais complicado, né? Todos com 4 pontos. Todos. Huracan, Danúbio, Emelec e Guarani do Paraguai. E só se classifica o primeiro de cada grupo. Agora passa pra gente pro grupo C, que já é o grupo que tem o brasileiro Bragantino ali, com 7 pontos, ao lado do Estudiantes, da Argentina também com 7, o Taquari com 3 e o Lanterninho Oriente Petroleiro com 0. A briga ali entre Bragantino e Estudiantes, para ver quem vai se classificar. E lá no grupo D, o São Paulo, né, que ganhou na terça-feira, venceu o jogo contra o Puerto Cabelo lá
por 2-0, São Paulo jogou fora, praticamente ali também dando passo à classificação, né? Não consigo ver nesse grupo de São Paulo nem o Tigre, nem o Tolima e nem o Puerto Cabelo para poder tirar essa liderança do São Paulo. São Paulo tem 10 pontos, seguido do Tigre com 7, o Tolima com 5 e o Puerto Cabelo com nenhum ponto, lanterninha do grupo. Aí é o próximo grupo já, que já é o grupo E e o grupo F, com o New and the Boys, está lá o grupo que é aquilo que nós falamos do Santos, né? O Nils com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Depois o Audax Italiano, que venceu o Santos e assumiu a segunda colocação com 7. O Santos, que caiu para terceiro com 4 pontos. E o lanterninha lá, o Blooming, né? Com nenhum pontos conquistado. E no grupo F, o Milionários da Colômbia, com 10 pontos, junto com Defensa e Justiça, que para mim, eu ainda acredito que o time argentino vai se classificar em primeiro nesse grupo. É um time muito bom esse Defensa e Justiça. É um time que vem fazendo boas temporadas na Argentina, cresceu nos últimos anos. Então é uma equipe muito chata e difícil de se jogar. O América Mineiro com 4 ali praticamente deu adeus já à Copa Sul-Americana. A América que vai mal na Sul-Americana, que vai super bem na Copa do Brasil e que vai muito mal no Brasileiro. Esse é o América Mineiro. E o Peñarol ali com nenhum ponto conquistado. O Lanterna, a maior decepção desse grupo é o Peñarol, que não ganhou de ninguém. E aí o último grupo agora, que é o G e o H, que tem também 2 brasileiros lá. O Goiás no grupo G com 8 pontos, seguido pelo Universitário com 7, o Santa Fé com 4 e o Ginásia da Argentina com 3. Esse grupo também bem embolado, Goiás, Universitário e Santa Fé. Para mim, o Santa Fé era para estar até numa posição ali melhor, porque o time colombiano é sempre aquele jogo chato, time difícil da gente conseguir ganhar, e ele está em terceiro colocado, o Universitário até surpreendentemente ali com 7 pontos, mas é um grupo que está totalmente aberto, todos ali têm condições de se classificar. E o último grupo que é o H, né, que é o Fortaleza, que é a sensação aí ao lado do Nils, 4 jogos, 4 vitórias, liderando com 12 pontos, praticamente despachou os outros adversários ali. Você vê o São Lourenço, o Palestino e o Estudiantes de Meriva, cara, os caras têm 4 pontos. O Estudiantes não tem nenhum, os outros têm 4, o Fortaleza 12. Então o Fortaleza praticamente aí matou a classificação e vai avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Esses são os jogos e foram também, e aí tem, obrigado diretor, tá vendo como o diretor é? Ele já joga ali e já fala a mesma língua aqui, a gente se entende. Então, Copa Sul-Americana é os jogos de hoje, tá? Que são os jogos que justamente vão complementar essa rodada, que iniciou-se lá na terça-feira com o jogo do São Paulo, aí teve ontem na quarta-feira e hoje na quinta-feira esses jogos aí. Danúbio contra o Guarani do Paraguai, Taquari contra o Estudiantes, o César Valerro contra o Botafogo, o Estudiante Meriva contra o Palestino, o Huracan e Emelec e o Lanterninha Oriente Petroleiro pegando o Bragantino. O Bragantino que tem uma grande chance aí de avançar e disparar nesse grupo, porque o Oriente Petroleiro não ganhou de ninguém, é o Lanterna do Lanterna, e mesmo jogando fora, o Bragantino tem totais condições de voltar com esses 3 pontos, tá? Então os brasileiros aí super bem na Copa Sul-Americana, tirando o Santos, que tá fora já praticamente. Muito, muito, muito difícil o Santos conseguir tomar a posição do Nils, teria que ganhar todos os jogos, torcer por tropeço do Nils e de verdade não vai acontecer. Então, tirando a equipe do Santos ali e o Botafogo que está ali tentando, os outros brasileiros estão super bem. O São Paulo está bem, o Fortaleza está bem, o próprio Bragantino está bem, o Goiás está indo bem ali também, liderando o seu grupo. Então, são os brasileiros na Copa Sul-Americana. E agora, falar de Libertadores da América, né? Essa Libertadores que o torcedor corintiano ontem teve, eu acho que todos os tipos de sentimentos, né? Porque antes de nós começarmos a falar do Corinthians, a gente vai mostrar o jogo que antecedeu a partida do Corinthians contra o Argentino Júnior, que foi o jogo do Liverpool, que é o lanterna do grupo, aquele mesmo Liverpool que eu venho falando no programa, que seria o saco de pancadas do grupo, que é um time de várzea, que não ganharia de ninguém e ontem surpreendentemente ganhou do Del Valle, que é o próximo adversário do Corinthians. E aí para você, torcedor que está em casa, que já tinha dado o Corinthians como eliminado, porque o Corinthians estava praticamente eliminado antes da partida.
porque era muito difícil pensarmos que o Liverpool venceria o time do Del Valle, porque o Liverpool não ganhou de ninguém, é um time muito ruim, o Del Valle é um bom time, então todo mundo falou, o Del Valle vai atropelar o Liverpool e praticamente vai eliminar o Corinthians aí. O Corinthians teria que ganhar todos os seus jogos para tentar um milagre. E aí, quando a gente viu o resultado final dessa partida, que é aqui que nós vamos mostrar agora os melhores momentos para vocês de Liverpool e Independente Del Valle, quando o Liverpool ganhou, eu acho que o corintiano explodiu em casa. Porque o que acarretou com a vitória do Liverpool? O Del Valle estacionou nos 6 pontos. E o Corinthians com 3, então todo mundo já dava o Del Valle indo a 9, e o Argentino Júnior com 7 pontos lá, estava bem na frente. Então praticamente o Corinthians eliminado. Como o Liverpool ganhou, o corintiano explodiu. Por quê? Porque o corintiano de eliminado passou as reais possibilidades de se classificar. Porque se o Corinthians vencesse ontem o Argentino Júnior, o Corinthians seria o segundo colocado do grupo, porque teria um saldo de gol melhor que o Del Valle. Então o Corinthians iria a 6 pontos, ficaria em segundo lugar e na partida que agora, que é a próxima da Libertadores, jogando fora de casa contra esse mesmo Del Valle, o Corinthians precisaria só de um empate para poder decidir a última contra o Liverpool em Itaquera. Esse mesmo Liverpool que o Corinthians ganhou na estreia. Então a situação do Corinthians seria muito favorável. Mas aí, nem o pior time do grupo, ajudando o Corinthians foi. É triste, é vergonhoso, é dolorido o torcedor corintiano ter que passar por esses sentimentos e de mais gozação ainda, né? Porque o Luxemburgo não vence com essa equipe, são 7 jogos e para mim o seu Vanderlei Luxemburgo é o maior responsável pelo Corinthians não ter ganho ontem, mexeu errado, quando precisou colocar o menino Wesley não colocou. O Paulinho que se contundiu, que estava fazendo uma boa partida, em vez dele entrar com o Wesley ou colocar o time para agredir ou para tentar buscar a vitória, principalmente depois que o jogador lá do Argentino Júnior foi expulso, ele faz o quê? Ele me coloca o Rony no jogo. E aí, Luxemburgo, de verdade você mostrou o quanto você ontem foi covarde. O quanto faltou personalidade para você agredir. Porque, cara, não é possível que o corintiano vai ficar passando por isso. Até quando o time tá com um a mais, esse time não consegue agredir. Até quando o time tá com um a mais, ele não consegue colocar essa equipe para frente. São 3 gols. 3 gols que o Corinthians fez em 7 jogos, cara. 3 gols em 7 jogos. Uma equipe que não marca mais de 337 minutos. Você sabe que é uma equipe não sair na frente, marcando um primeiro gol a mais de 337 minutos, mais de 4 jogos, meu irmão. E aí quando você tem a oportunidade, e a grande oportunidade de agredir o seu adversário, o rival direto, você simplesmente recua o time, porque depois que o Argentino Júnior teve o jogador expulso, as melhores oportunidades ainda foram do Argentino Júnior. E aí vai falar o quê? Qual perspectiva ou qual esperança que o torcedor tem de poder ver um time classificado tanto na Libertadores ou acreditar que na Copa do Brasil essa equipe vai ter postura? Aí vem o seu Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva, dá sorrisinho, vem debochar de algumas perguntas que o repórter fez, e aí ele se esquiva das perguntas falando de outros assuntos. Vanderlei, você tá irreconhecível, cara. Quantas vezes eu não te defendi, quantas vezes aqui eu não pedi sua contratação, quantas vezes eu falei Luxemburgo, coloca o Luxemburgo, vai meter o pé na porta, Luxemburgo vai revolucionar o Corinthians, mas Luxemburgo, de verdade, tá difícil, cara. Tá difícil até tentar te ajudar, porque você é irreconhecível, cara. Você, sei lá, se perdeu no tempo, tá longe de ser o Vanderlei Luxemburgo que a gente conheceu. Aquele Vanderlei Luxemburgo que colocava o time pra cima. Aí, Luxemburgo, eu até entendo quando você fala que não tem tempo para treinar essa equipe. Que não tem tempo de trabalhar essa equipe. Eu até entendo, Luxemburgo, quando você fala isso. Só que daí, beleza, o time também não tá tomando gol. O time também acertou a defesa, legal. Você acertou a defesa, então agora você vai ter que trabalhar esse ataque. Só que ontem, Luxemburgo, independente de você ter tido tempo para treinar, para não treinar,
cara, os caras estavam com um a menos. Foi a sua grande oportunidade de ir para cima e de tentar colocar o Corinthians na frente para que o torcedor corintiano voltasse a sonhar e ter esperança no jogo da Libertadores. Que com esse empate você matou o Corinthians. Porque eu não acredito e acho muito difícil o Corinthians ganhar do Del Valle lá. Muito difícil. Porque nós vamos ver os melhores momentos do jogo do Del Valle agora. Para quem acha que o Liverpool fez 1-0 e o Del Valle não jogou nada, muito pelo contrário. O Del Valle teve muitas oportunidades. Foi um dia que realmente era para dar tudo errado. E tudo certo para o Corinthians. E não deu nada certo para o Del Valle e piorou para o Corinthians. Coloca os melhores momentos aí do jogo do Del Valle. Tá aí, ó. A primeira oportunidade do jogo com Marcelo Moreno lá, ó, é do Del Valle. Então para vocês que estão em casa acompanhando, o Del Valle não é um time ruim. Tá aí o Marcelo Moreno, né? Quem não se lembra dele de Cruzeiro, de Palmeiras, de tantas equipes aqui no Brasil. Depois ali o Marcelo Moreno mais uma vez tentando a oportunidade, o goleiro do Liverpool fazendo a defesa. Esse time do Liverpool é muito fraco mesmo. Tá? E o Del Valle não ganhou porque tudo favoreceu ao Corinthians, mas nem quando favorece o Corinthians consegue vencer. E aí foi o primeiro ataque do time do Liverpool, né? Que o goleiro do Del Valle, que foi expulso depois, tá? Fez uma baita defesa. E aí depois que o goleiro do Del Valle foi expulso, o Liverpool acabou sobressaindo e fazendo o gol da vitória. Inclusive o gol do Liverpool foi por uma falha do goleiro reserva do time do Del Valle que entrou e acabou ali entregando a paçoca. A gente vai até ver esse gol daqui a pouquinho, tá aí mais uma oportunidade. Então o jogo foi isso, as duas equipes tiveram chance, tá aí o gol. Olha que frango do goleiro, cara. Olha que frango do goleiro do Del Valle, né? Que aí já era o goleiro reserva, né? Que acabou sendo expulso, entrou o goleiro e aí, ó, ele não conseguiu, né? A bola quente na mão do goleiro, um frango tremendo, ó. Falha total e o Liverpool deu vida ao Corinthians com esse gol. Esse gol foi o gol salvador ali, que o corintiano explodiu. Ontem nos grupos, você é louco, a hora que o Liverpool lá tava no finalzinho, era corintiano comemorando pra caramba. Um monte de gente mandando mensagem, Edu, tá vendo? E eu não tava nem assistindo o jogo do Liverpool, porque eu tava ontem ainda em alguns outros compromissos, e eu não tava conseguindo ver o jogo do Liverpool, mas até eu, na hora que o pessoal me mandou, falei, Edu, olha aí, ó, tá 1-0. Eu falei, cara, agora hoje é o Corinthians. Meu, você não tem noção do ânimo que deu. Quando eu vi aquele resultado, eu falei, cara, é o jogo do Corinthians. Agora é o jogo que o Luxemburgo vai pra cima, porque os jogadores já entraram em campo sabendo do resultado da partida, porque foi o jogo antes do Corinthians, esse, o jogo das 7h30. Então os jogadores do Corinthians já entraram em campo sabendo que eles só precisavam vencer o jogo para eles voltarem a ter chance e ser o segundo colocado no grupo. Mas acompanha aí de que forma que esse time melancólico, patético, vergonhoso, deplorável, jogou. Aí, ó, os melhores momentos do jogo do Corinthians, aí o time entrando em campo. Carlos Miguel que substituiu o Cássio, que sentiu lá um mal-estar novamente lá, e o Carlos Miguel acabou substituindo, mas não fez nem tantas grandes defesas assim, porque não foi um jogo de tantas oportunidades. E as poucas que o Corinthians teve, não aproveitou. Aí o início da partida. Estádio pequenininho, campo... Ah, mas o campo é ruim, o campo não sei o quê. Não importa, meu irmão, onde você tinha que ter ganho. Olha o gol que o Murilo perdeu. Primeira oportunidade do Corinthians, o zagueiro Murilo perdeu o gol. E aí o argentino tentou, foi pra cima, nada que levasse tanto perigo ao gol do Corinthians. Bola até passou longe. Olha o tamanho desse goleiro do Corinthians, 2 metros de altura. Carlos Miguel. E aí mais uma tentativa aí do Argentinos, na falha do Seu Gil, né? Que se o Gil não falhar em um jogo, não é ele, né? E aí tá aí quase o gol contra, né, do Corinthians. Olha aí de novo aí, o Gil perde a bola, lance normal. E o jogador do Argentino Júnior cruza e o Matheus Bidu ali chuta a bola no Murilo, que volta, bate no goleiro, uma lambança, né, desse time do Corinthians. E aí o Carlos Miguel, né? Segurando 2 metros de altura, não dá nem para espalmar a bola, né? Você vê que ele encaixa com tranquilidade. E aí o Corinthians tentando com o mimadinho, né? O mimadinho, que o Corinthians fez loucuras por 50% do passe dele, que não consegue fazer gol com a camisa do Corinthians. Yuri Alberto, né? Tá aí tentando mais uma tentativa, o time do Argentino Júnior. E ali o Bruno Mendes, né? Que finalmente jogou e joga nesse time, sempre tá jogando bem, né? Demorou pro Luxemburgo pôr o Bruno Mendes.
E aí o Corinthians tentando de novo. Mais uma tentativa ali, aí foi o lance da expulsão, que aí é o lance da expulsão, que o jogador do Argentino Júnior dá uma cotovelada no rosto do Rony, que o seu Luxemburgo deveria ter tido postura, tá aí o cartão vermelho, porque tinha mais de 15 minutos de jogo. E depois disso, olha quem criou as oportunidades, o Argentino Júnior. Aí o Argentino já estava com a menos, e quem criou as oportunidades foi justamente o Argentino Júnior. Então, o seu Vanderlei Luxemburgo, que a gente vai mostrar a entrevista coletiva dele agora, é um cara que até aqui decepciona, esperava muito mais do Luxemburgo, tá certo, o time já mostrou uma outra cara contra o Flamengo, legal, realmente jogou bem contra o Flamengo e não merecia perder contra o Flamengo, nós falamos isso aqui também, deu uma esperança ao torcedor corintiano. E aí no jogo seguinte, que é o jogo da vida na Libertadores, onde o Corinthians ganha um presente do Liverpool, que foi a vitória em cima do Del Valle que ninguém acreditava. Aí o Corinthians tem um jogador a mais, com mais de 15 minutos de jogo ainda rolando, e o Luxemburgo não coloca o time para agredir. Aí ele coloca o Rony, ele não me põe o Wesley, o menino, ele não coloca o time para atacar. E aí na entrevista coletiva, o Luxemburgo tenta maquiar a situação. Luxemburgo, eu vou te falar uma coisa, te defendo pra caramba e ainda acredito no seu trabalho no Corinthians. Mas com essa postura que você está tendo, com essas atitudes que você está tendo, você não sobrevive no cargo do Corinthians se você perder para o Fluminense, se você não se classificar contra o Del Valle e se você cair na Copa do Brasil, tchau Luxemburgo. Você pode acreditar nesse papinho furado do Duílio em falar que não, nós reunimos aqui a diretoria, até o Mário Gobi lá, que eles reuniram, que já foi mandado embora, mas participou da reunião, para falar que independente dos resultados, a gente vai dar sequência ao trabalho do Luxemburgo. Mentira! Mentira! Eles todos calçam 40, eles não seguraram o Lázaro, eles não seguraram... O VP nem tiveram como segurar, né? O VP deu um chute no Corinthians. E aí hoje eu pergunto para você, torcedor corintiano, será que o VP foi tão errado assim? Será que o VP não viu toda essa bagunça, toda essa lambança da diretoria, que sabia que não ia ter jogadores à altura, que pediu contratação, que sabia que era muito difícil levar um elenco desse tão ruim quanto o do Corinthians? E aí, será que o VP foi tão errado assim de pular fora? Eu que critiquei tanto o VP hoje me pergunto. Eu acho que ele fez a melhor coisa. Vocês não vão me dar jogador? Essa lambança, essa bagunça mesmo, a diretoria? É isso? Então com isso eu não quero e eu tô pulando fora. Tá? Talvez até de uma forma errada, ele deveria ter vindo a público para falar com a torcida do Corinthians. Vocês me perdoem, estou indo embora do clube porque não vão me dar jogadores, não tem condição de trabalhar com esse elenco, não dá para ganhar nada com isso. Aí você teria o respeito da torcida. Mas a forma que o VP fez foi errado, mas aí também, ó, já passou, é outro caso. Mas eu só tô lembrando vocês, torcedores corintianos, porque essa diretoria é uma bagunça, é a farra do boi, meu irmão. É a farra do boi, é pior que festa junina, isso aí, você entendeu? Ninguém tem controle de nada, é uma bagunça, é uma lambança, e o seu Luxemburgo achando que você vai ter respaldo do Duílio, me perde pro Fluminense, seja eliminado na Libertadores, perca pro Fluminense e seja eliminado pro Atlético Mineiro para ver onde você vai amanhecer, Luxemburgo. Coloca a entrevista aí do Luxemburgo depois do jogo. Jogando lá de trás, tocando a bola até chegar lá na frente. Bom, nós avançamos, né? Se bem, não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, com diminuindo espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabia de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Né? Então, nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Ele chega muito rápido na marcação e envolve bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil. Identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético, aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, você faltou só acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca, aí tem que trocar.
Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. E outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom. Para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso aí é muito bom para nós. Obrigado. Wanderlei, boa noite. Aqui atrás. Qual você acha que é o grande problema desse Corinthians? Como é que é? Qual você acha que é o maior problema desse Corinthians? Cara, a tua pergunta é pequena e bem, né, direta, né? Eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque senão nós vamos falar de problema e eu vi coisas boas, né? E você só vê em problema, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, com uma pergunta dele lá. Ele viu coisa boa, né? Então viu coisa boa, né? Então aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente está acostumado com isso, é igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra, né? Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali, a gente vai ajeitando, daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte. Luxemburgo, aqui, boa noite. Luxemburgo, aqui, boa noite. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão. Luxemburgo, são 8 jogos sem vitória, sendo 7 sob o seu comando. Eu queria que o senhor falasse o quanto essa sequência incomoda e tira a confiança do elenco. E para o Carlos Miguel, como que foi esse desafio de substituir o Cássio num jogo tão importante como esse? Obrigado. Cara, em cima da pergunta dela, né? 8 jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians estivesse muito bem, né, eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia, não é verdade? Então nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável, nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista, 2 entrevistas atrás, que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente eu vou te procurar, hein? Eu vou te procurar, hein? Vou te perguntar, hein? Boa noite a todos, primeiramente. Sobre a saúde dele, acabou, infelizmente, tendo um problema na amígdalas dele, mas eu acho que ele, se Deus quiser, vai estar melhor. A gente conta com ele, todo mundo aqui é um grupo, uma família. Sobre o meu jogo, eu acho que a gente fez um jogo bem defensivamente, não sofremos gols. Tentamos criar lá na frente, quase que fizemos um gol no primeiro tempo. Agora é trabalhar, porque a gente tem muita coisa pelo campeonato. Vocês já falaram que a gente já tinha saído, agora já estão falando que ainda tem chance. E é isso, para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar, baixar nossa cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato, tem muitas competições que a gente vai chegar, pode ter certeza. Wanderlei, boa noite. Raul da Gol. Que se esquivou das perguntas dos repórteres, né? Não respondeu da forma que deveria responder. Então, qual o problema, Luxemburgo? A repórter lá te fez uma pergunta, meu irmão. Qual os problemas que você acha que hoje são os maiores problemas do Corinthians, o maior defeito do Corinthians? Aí você se esquiva da pergunta falando pra menina, você só viu problema, igual o outro repórter ali viu qualidade. Dane-se, meu irmão, cada um pergunta o que quer. A menina teve a oportunidade dela. Ela te fez uma pergunta. Um te fez qual foi, ou elogiou as qualidades do time, ou que enxergou que o time teve qualidade, você respondeu. Então você também tem que responder quais os defeitos do Corinthians. Porque você e o seu Carlos Miguel aí depois veio falar, igual o Carlos Miguel ali no finalzinho, uns já davam a gente como eliminado, agora a gente tem chance. Essa chance que vocês tiveram e não aproveitaram. Então vocês deveriam ter falado disso. O Luxemburgo deveria ter respondido sim, de uma forma diferente. Porque você, Luxemburgo, até quando falou ali, você falou, porque a gente já estava praticamente fora, então nós chegamos aqui com possibilidades de classificar e agora temos chance de classificação. Vocês tinham, tá? Vocês tinham a chance de classificar. E pra mim vocês não vão se classificar, porque o Corinthians não ganha do Del Valle lá. Quero muito estar enganado, quero muito queimar minha língua e falar, aí gente, errei, tá tudo certo. Só que até agora, né? Até agora, tudo que eu falei aqui eu acertei, né? Tudo que eu falei aqui eu acertei, né? Será que por quê? Porque a gente torce contra ou porque a gente entende um pouquinho de futebol? Ou porque a gente não ilude o torcedor corintiano? Que agora muitos aí acordaram, né? Porque esse time é vergonhoso.
Aí o seu Luxemburgo vem na entrevista querer questionar repórter ou se esquivar das perguntas. Menina te fez uma pergunta, qual o maior problema que você acha hoje no Corinthians? Esse seu Corinthians, Luxemburgo, que não faz gol há 374 minutos como visitante, tá? Peguei até aqui no meu celular a colinha aqui, ó, tá? Pra mim, e é isso mesmo, ó, Corinthians não faz um gol como visitante há 374 minutos. Detalhe, o último gol do Corinthians foi contra. Foi o jogador do Palmeiras que fez, o Piquerez. Tá bom? Ainda para sobreviver com essa, o último gol do Corinthians como visitante ainda foi do Palmeiras. Foi contra. 374 jogos, 374 minutos, meu irmão. E aí você vem falar, não quero falar de problemas, vamos falar só do que é bom. O que foi bom ontem pro torcedor corintiano? Teria sido bom se o Corinthians tivesse ganho, que aí hoje o corintiano ia acordar lá na segunda colocação da Libertadores, dependendo só das forças próprias para poder se classificar. Mas ainda só depende de nós, só que muito mais difícil, porque se ganha do Argentino Júnior, vocês só jogariam lá por um empate com o Del Valle, porque suponhamos que ontem o Corinthians tivesse vencido, ia 6 pontos, e a gente vai mostrar já a classificação da Libertadores. O Corinthians iria 6 pontos, jogaria fora com esse mesmo Del Valle que teria 6, tá? Teria 6, os dois iriam a 7, o Corinthians em segundo com saldo de gol melhor, e o Corinthians ia decidir aqui com o Liverpool. O Corinthians iria decidir aqui com o Liverpool quanto o Del Valle ia se matar com o Argentino Júnior, para ver quem iria se classificar. E aí vocês jogaram tudo fora. E aí você na entrevista coletiva ainda vem falar que só vê defeito, vou procurar o repórter lá ainda para falar para você tá de palhaçada, Luxemburgo. Você tá de palhaçada. Você ontem foi um covarde. Quando o Corinthians teve um jogador a mais, você colocou o Rony, tá? E aí você não colocou o Wesley, que vem jogando muita bola, o menino desconcertando, era a chance do Corinthians, cara, de atacar, de agredir, de ir pra cima. Você colocou o time pra recuar, você colocou o time se contentando com o empate, você que não venceu um jogo ainda desde a sua chegada no Corinthians. E aí você vem sorrir na entrevista coletiva. Então tá certo, Luxemburgo, continua sorrindo e continua dando risada. Vamos ver se você vai segurar no cargo. E eu não vou ficar mais aqui levantando bandeira e te defendendo, Luxemburgo. Porque o Luxemburgo que eu vi no Corinthians lá atrás, em 1998 e 2001, tá longe de ser o Luxemburgo de 2023. Irreconhecível, seu professor. Professor Vanderlei Luxemburgo, que tenho muito respeito por você, mas você vem me decepcionando, porque fui um dos que mais pedi sua contratação e bati, banquei, falei, o Luxemburgo vai revolucionar. E aí os torcedores se lembram disso. E aí torcedor manda pra mim aí, Edu, ó, seu técnico aí, ontem nos grupos aqui, foi o que eu fiquei ouvindo. E aí, Edu, cadê seu treinador? E aí, Edu, você falou que você queria tanto o Luxemburgo, falei pra você, o cara é ultrapassado, o cara é isso, o cara é aquilo. A gente escuta, porque quando a gente coloca a cara pra bater e a gente banca ou defende um posicionamento, as pessoas se lembram. É lógico que se a gente acertar 50 coisas, não vem 2 pra falar, bem que você falou, hein? Bem que você falou, né? Mas erra pra você ver. A pancada vem, meu irmão, só que tudo de uma forma saudável, porque as pessoas lá nos grupos que eu tenho do Corinthians são pessoas sensacionais, tá? Então o pessoal vem só tirar uma onda, né? E aí, Edu, seu treinador, cadê seu treinador? E aí, seu treinador é mó medroso. E de fato foi medroso, foi covarde, foi apático. E o Corinthians decepcionou. E pra mim, Edu Oliver não vence o Del Valle lá. E muito provavelmente contra o Atlético Mineiro, eu quero esperar a postura, porque eu não sei qual que vai ser a postura dessa equipe. Porque vai pegar o Fluminense agora, vamos ver como que vai ser. Se jogar bola como jogou contra o Flamengo e tiver um pouco mais de vontade para atacar, coisa que esses jogadores não têm, que não fiquem ali na zona de conforto. Cara, o time do Corinthians é ridículo. É um time que entra em campo que não chuta no gol. É um time que entra, que não traz esperança ao seu torcedor. Um time que se livra da bola, toque de bola, toque de bola, toque de bola. E aí agora vão falar o que? Mas agora pelo menos o time não tomou gol. Pelo menos não tomamos gol. Jogou bem contra o Flamengo e ontem não tomou gol. É muito pouco para a torcida do Corinthians, cara. Corinthians que sempre teve a sua defesa há anos, há muitos e muitos e muitos anos, desde a primeira passagem lá de Mano Menezes, antes mesmo do Tite, o padrão do Corinthians sempre foi um sistema defensivo sensacional.
Então esse padrão defensivo sempre foi do Corinthians, só que o Corinthians tinha atitude para jogar, o Corinthians tinha personalidade para atacar, o Corinthians tomava um gol e a torcida tinha certeza que esse time ia buscar o empate e até mesmo a virada. Hoje o Corinthians toma um gol e esses jogadores morrem. O time toma um gol, é como se acabasse o jogo, eles não têm força, não têm perna para buscar, basta olhar lá contra o Atlético Mineiro. Quando tomou o primeiro gol, arriou totalmente, tomou o segundo e só não saiu com uma goleada porque o Cássio fez grandes defesas lá, porque senão já estaria eliminado da Copa do Brasil. E aí depois foi ganhar uma sobrevida contra o Flamengo de uma forma inusitada, jogando muita bola, que encheu o torcedor pelo menos de esperança dessa equipe não brigar contra o rebaixamento, com essa postura, fazer os 45 pontos e se livrar. Então o corintiano já estava sonhando com isso, se livrar no Brasileirão e encerrar o ano com dignidade, não sendo rebaixado. E aí o corintiano ganhou a sobrevida ontem com o resultado do Liverpool. Então foi a maior alegria e presente que o torcedor corintiano ganhou antes do jogo foi a vitória do Liverpool, que vocês não souberam aproveitar. E aí o debochado Luxemburgo, que para mim ele foi um debochado e desrespeitoso quando ele não responde uma pergunta que alguém faz. É igual aqui, nós estamos na TV, tem a Priscila aqui, que é maravilhosa, que está aqui do meu lado, que sai muitas vezes para ir na rua fazer entrevista com as pessoas. É muito desagradável ela chegar lá para fazer um trabalho e fazer uma pergunta e a pessoa ironizar ela e debochar em cima da pergunta dela. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. É ou não é, Priscila, um desrespeito? Falta de respeito total. E o seu Luxemburgo faltou com respeito. Porque falar das coisas boas, né, Luxemburgo? Que parece, ontem na sua entrevista, quando você deu a entrevista, parece que o time já tá voando. Parece que, nossa, agora os craques de bola que vão brigar por todos os títulos esse ano. Então, Luxemburgo, tenha respeito quando alguém te fizer uma pergunta. Seja ela, você gostando ou não, responda. Ou simplesmente fala, não vou entrar nesse mérito, nesse assunto. Mas debochar da menina porque ela te fez uma pergunta qual os defeitos do Corinthians, ela tá ali trabalhando, então você tem que ter respeito, assim como você está trabalhando. Tá? E eu sempre vou defender, porque você tem que responder o profissional sim, que está ali trabalhando e querendo levar uma informação para o torcedor. Então para com esse seu 7-1 de fantasiar, achando que o Corinthians está a 7ª maravilha do mundo, que agora tá indo tudo bem, que agora vamos brigar por todos os títulos, que é mentira, tá? Mentira, que é um time que não faz gol, um time covarde, um time de cagão, disso mesmo que vocês imaginaram. Um time que não tem postura e muito menos transmite confiança e credibilidade ao seu torcedor. É isso que nós tínhamos para falar do Corinthians. E aí tem também ainda o Paulinho, que se machucou, e eu sempre critico o Paulinho falando que é um ex-jogador em atividade, mas vinha jogando muito bem. Estava começando a se encaixar, dando esperança de ser aquele Paulinho que a torcida tanto gostava, que a torcida tanto se acostumou. Triste pelo Paulinho ter se machucado, ainda vai fazer os exames, vamos ver o que vai sair nos exames do Paulinho, mas foi o mesmo joelho e muito provavelmente o Paulinho vai ficar o resto da temporada fora. Que é uma pena, né, porque ele estava começando a jogar bem ali, na ausência do Renato Augusto, o Corinthians estava parecendo que começava a se encontrar com um sistema de jogo ali para o Paulinho e o Paulinho se contundiu. Renato Augusto que viajou, mas não jogou, foi lá para dar um apoio moral. Vamos ver se o Renato volta aí nas próximas partidas, mas vamos acompanhar o que o Paulinho falou aí após o jogo. Há um tempo atrás, contra o Fortaleza, você se machucou, fez a cirurgia, voltou e você disse no microfone da Identidade Corintiana a força que a família te deu e mentalmente como você se fortaleceu através da sua família e o quanto foi significativo e importante para toda a sua volta. A minha pergunta é, o quanto forte tem que ser um jogador maduro como você é, experiente como você é, para passar aqui com uma certa tranquilidade, ir para o hotel, embarcar, chegar no Corinthians, fazer os exames e entender de um processo que talvez você tenha que retornar a passar? Cara, a minha vida durante esses 10 meses aí que eu fiquei afastado, eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é você ter calma e dar tempo ao tempo. E eu fui dando tempo ao tempo. Passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro, e eu fui dando tempo ao tempo. A importância da minha família ela é importante em qualquer momento da minha vida, da minha carreira.
E na minha carreira eu estou sujeito a isso, acontecer como aconteceu, e aconteceu uma lesão novamente. Não é o esperado, mas infelizmente faz parte do nosso jogo. Depois de ter feito 2 partidas, onde você começa a pegar um ritmo melhor, e daí vem uma coisa, você fica chateado, você fica triste, você fica para baixo. Só que aí você fala com a família, aí você vê os seus filhos, e aí você quer força. Vou voltar mais forte. Cara, de verdade, eu fiquei muito triste com... É triste, né? Você viu que o Paulinho se segurou ali, já foi no final, mas a entrevista coletiva que ele deu ali, ele falou com alguns repórteres e em algum momento ele segurou ali o choro. Ele não conseguiu falar, ele ficou uns 5 segundos sem falar, enquanto a Priscila tá fazendo a força tremenda aqui para não tossir. E tá tudo certo, pode tossir, Priscila, isso. Tomara que tenha até saído a tocinha dela aí para vocês verem. Tá tudo bem. E aí o Paulinho ali ficou simplesmente sem palavras, engoliu o choro, aí falou da família, que nessas horas é a família mesmo que apoia, né? E é sempre a família, né, cara? Não tem jeito, no momento mais difícil é sempre a família, seja qualquer segmento, né? Não precisa ser um jogador de futebol para ter apoio de família. Pode ser no futebol, pode ser no esporte, pode ser na educação, pode ser no escritório, pode ser em qualquer lugar, cara. Nos momentos mais difíceis que cada um passa na vida, é a família que está do lado. É a família que dá apoio, né? Tem uns que não tem mais família ou que tem não valoriza também, mas enfim, no geral, é a família que dá esse amor e esse conforto ao Paulinho e a todos, né, que passam por situações difíceis, né? Assim como eu, nos momentos mais difíceis, quem tá lá do meu lado é minha mãe, cara. É minha mãe. É minha mãe, não tem outra situação, é minha mãe que mais me dá amor, força e faz tudo, então família é tudo, e o Paulinho falava sobre isso. E aí eu fico triste pelo Paulinho, porque independente de achá-lo um ex-jogador em atividade, como eu falo sempre, o Paulinho vinha jogando bem, e aí tem que reconhecer, tem que dar o braço a torcer. Tá? E o Paulinho vinha jogando bem, e os 2 jogos ali, e ontem ele começou bem o jogo. Infelizmente ele se machucou e talvez fique fora aí agora para o resto da temporada. E aí, corintiano, torcedor corintiano, vocês vão ter Rony, vocês vão ter Juliano, não tem mais o Duqueiroz, né? Mas agora é Rony, é Juliano, e é isso aí. Porque se o Vanderlei Luxemburgo não tiver personalidade de peito para colocar essa equipe para jogar de uma forma diferente... Não adianta só a defesa, não toma gol, mas que se dane que não toma gol. Vai ficar o quê? Agora 0-0? Torcedor corintiano agora se contentando com o empate? Não quero tomar gol, mas eu quero fazer gol. E aí um time que há 374 minutos não marca fora de casa, a última vez que marcou fora de casa foi o Palmeiras que deu um gol. Ferra a vida do corintiano para não falar outra coisa, né? Para não falar que a vida do corintiano. E é isso, e esse é o Corinthians, e essa é a esperança que o torcedor corintiano tem, de acompanhar agora qual vai ser a reação desse time no próximo jogo. Vamos ver contra o Fluminense, depois contra o Del Valle, e aí depois a volta da Copa do Brasil, se o seu Vanderlei Luxemburgo vai ser o técnico do Corinthians até lá, se ele não conseguir vencer. É isso que nós queremos ver, tá? Então agora vamos dar sequência aí na Libertadores da América, deixa eu ver até o que tem aqui agora. Tá, a entrevista já foi, né, do Paulinho, agora é o Palmeiras, isso, o meu diretor tá falando, é que o som às vezes não vem aqui, né, e falar nisso, né, até falar, doutor Elisiano, colocar um retorno aqui no estúdio pra gente, hein, ajuda bastante, hein, presidente daqui da TV de São Caetano aí, já dando um recadinho aí, retorno, a gente tá sem. Então, Eric, coloca pra gente aí, por favor, o jogo do Palmeiras, os melhores momentos, por favor, porque aí a gente consegue analisar. Tá aí o Palmeiras, né? Palmeiras, melhores momentos do jogo do Palmeiras. É chover no molhado? Falar que o Palmeiras ganhou? Falar que o Palmeiras mais uma vez convenceu? Jogou, ganhou, venceu e convenceu? Cara, não tem, né, o que falar desse time, né? Às vezes o torcedor corintiano fala, caramba, vocês ficam falando do Palmeiras lá, você parece palmeirense falando. Não é, cara, mas como que você não vai falar de um time desse? Um time que encanta jogando fora de casa. Time que vai lá e vence 3-0, mas era contra o Cerro Porteño, não tá com um bom time. Cara, que se dane, quem vai lá e ganha de 3 dos caras?
Então tem que respeitar essa equipe que vai brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, vai brigar por tudo, cara. Tá aí o Arthur fazendo o gol aí, belíssimo jogador, né? Que o único erro do Palmeiras foi ter vendido o Arthur pro Bragantino e depois foi comprá-lo de novo pagando muito mais caro, né? E aí tá aí, ó, tentativa do time do Paraguai que nem assim deu sorte. Até quando o Palmeiras erra, os caras não conseguem fazer gol, ó. A bola passou muito pertinho e o Palmeiras consegue aí mais uma vez uma grande vitória e tá aí, ó. Ah, matou o jogo, né? Golaço. Adivinha de quem? Dele, né? Joga muito. Era mais um jogador aí que o Corinthians perdeu pro Palmeiras, né? Já tinha perdido há muitos anos atrás lá o Dudu e o Rony, quando o Corinthians quis, o Palmeiras foi lá na frente e trouxe, né? E joga muita bola esse moleque. Cairia como uma luva no time do Corinthians, mas hoje tá no rival. E tá aí o Rony fazendo o gol, trazendo a vitória ao Palmeiras. Palmeiras que deslancha na competição e muito provavelmente é o fortíssimo candidato a ganhar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e tudo o que disputar. E aí agora a gente vai falar do Flamengo, né? Tem o Flamengo aí também, coloca os melhores momentos aí do Flamengo também, que tá com 5 pontos no seu grupo. Tá aí o primeiro gol do Flamengo do Gabigol. Gabigol, né? Gabriel Barbosa é outro, né? Que eu acho que no Corinthians jogaria muita bola, é a cara do Corinthians. Mas quando o Corinthians vai atrás desses grandes jogadores, já é em fim de carreira, aí não adianta mais nada, né? Tá aí o que o Corinthians está passando, né? Foram contratar jogadores do passado que fizeram muito sucesso e hoje o Corinthians paga um preço muito alto, porque contrataram jogadores de 2015, só que esqueceram que nós estamos em 2023. E aí não corresponde, né? Caso do seu Fábio Santos, Paulinho mesmo aí se machucando, Renato Augusto que estourou, e Juliano que não aguenta mais, Fábio Santos que não aguenta mais, seu Gil que não dá mais, entendeu? Então esse é o Corinthians, mas agora é Flamengo, né? Vamos falar de Flamengo. Tá aí o time atacando, né? E o Flamengo foi castigado, porque o Nublense depois acabou empatando o seu jogo, e o Flamengo com 5 pontos, ainda é o segundo colocado, chance de classificação, tá aí o gol da Nublense, que deu números finais e também está na briga ali pela liderança do grupo, né? Liderança essa que não vai nenhum dos dois chegar, porque o Flamengo tem 5 e o líder tem 10. A gente vai acompanhar aí daqui a pouquinho a classificação e os jogos que complementam a rodada da Libertadores. Pode até colocar, Eric, se você quiser, por favor, já a classificação para a gente poder falar da Libertadores. Tá aí, obrigado, Eric. Tá aí a classificação da Libertadores, né? O Racing, que lidera o seu grupo lá com 10 pontos. E olha o Flamengo com 5, cara. Flamengo apenas com 5 pontos. E o Racing, muito provavelmente, aí será o líder desse grupo. E o Flamengo, que não vejo perspectiva nesse time do Flamengo, não. Não sei não, hein, Sampaoli? Não sei não, hein? Ó, de verdade, eu tô achando que os caras querem derrubar o Sampaoli. E aí, para quem viu ontem a entrevista do Sampaoli, o Sampaoli criticou até o condicionamento físico dos caras, mano. E o técnico, quando vem assim a público e dá nos jogadores, a gente que vive no meio do futebol, que já jogamos bola igual eu joguei bola, a gente sabe como que é o vestiário, meu irmão. O Sampaoli vai ter dificuldade, porque o Sampaoli falou que esse time, praticamente assim, né? Em outras palavras, esse time praticamente, fisicamente é morto. Entendeu? Então, ele não está feliz com o condicionamento físico desses caras e está longe de ser aquilo que ele espera. E aí, olhando para trás, o que os jogadores do Flamengo fizeram com o próprio VP, com o próprio Ceni, cara, não sei não se o Flamengo vai manter o argentino caso seja eliminado da Libertadores. Vamos acompanhar. Eu acho que o Sampaoli vai cair logo, logo. E aí vem lá no Nublense com 4 pontos e o Alcas com 3. Depois no grupo B, o Independente Medellín com 7, o Nacional com 7, o Internacional com 5, crise no Internacional, 5 pontos, correndo risco também de cair na primeira fase de grupos da Libertadores. E o Metropolitanos, o Lanterna com 0. Virando a página no grupo C, Bolívar, hein? Bolívar que vem surpreendendo, hein? Bolívar que vem surpreendendo na liderança da sua chave ali, com 9 pontos ao lado do Palmeiras, que venceu ontem, encostou, mas perde ainda no saldo de gols. E aí depois o Barcelona com 3, o Cerro com 3. No grupo D, o Fluminense, do meu amigo Elias, um abraço pro meu amigo Elias, falei que ia falar de você, Elias. Tá com medo do jogo do Fluminense hoje, né, Elias?
Tá com medo, meu irmão? Vocês enfiaram 5 no River Plate e aí o Elias ontem lá no grupo, ô, tô com medo, acho que jogar na altitude lá é difícil, tá difícil pro Flu. Ei, Elias, o Diniz vai te dar de novo aí um cala-boca, hein? Acredita que o Fluminense tá bem, Elias. Pô, Elias, se você, com esse baita time do Fluminense, você tá preocupado, irmão, imagine eu, corintiano, os Santinhos lá, corintiano, o Paraíba lá no grupo lá, corintiano. Você entendeu? Imagina os meus amigos lá do outro grupo lá, Thiago, Snog, Tobias, Dioguinho. Um abraço a todos os meus parceiros lá do grupo lá, que são gente boa pra caramba. Cássio, Dente, todos vocês estão lá, o Edson, o Wellington, o Genilson, um abraço a todos aí lá do grupo lá da RSJ e do Brasileirão lá, que é o grupo que eu sempre tô lá competindo com os meus amigos. E aí o Elias com medo, Elias, o Flu tá bem, pô, então acredita no Flu que o Diniz aí vai pra dentro. O Fluminense é um dos grandes candidatos aí a ganhar a Copa do Brasil também. E a Libertadores também, tá? O Fluminense tem time pra isso. The Strongs com 3 pontos, depois o Sport Cristal com 3, o River Plate com 3, que é a decepção do grupo, né? O River Plate, de tantas e tantas tradições, títulos de Libertadores, tá em último lugar no seu grupo com 3 pontos ganhos. Mas ali tá tudo embolado, né? O Fluminense com 9, depois ó, The Strongs 3, Sport 3 e River 3. Então uma vitória do River aí, já coloca o River lá de novo e acredito até que o River também vá se classificar. Aí virando a página no grupo E, e Corinthians, né? Que é aquilo que nós falávamos. Olha lá, o Argentino Júnior foi a 8 pontos. Se o Corinthians tivesse ganho ontem, ele iria a 6 e não 4 ali como somou só 1, porque o Del Valle perdeu. E o Del Valle tem quantos pontos? Olha lá, 6 pontos. Então a vitória do Corinthians era fundamental para pular para a segunda colocação, que ficaria com 6 pontos e o argentino com 7. O Corinthians teria chance até de terminar o grupo dele como líder. Então olha o tanto que o corintiano ontem sonhou, cara, o tanto de coisas passou na cabeça do corintiano, de eliminado a esperançoso, de esperançoso a decepcionado, de decepcionado a eliminado, porque para mim já foi para as cucuia essa classificação. E aí o Corinthians com 4 e o Liverpool com 4. E aí no F o Boca Juniors, que perdeu seu jogo ontem de 1-0, perdeu o jogo, tem 7 pontos, Deportivo Pereira com 7, Colo-Colo com 5 e o Monarcas com 2. Colo-Colo e Deportivo Pereira vai brigar ali com o Boca Juniors para ver quem passa para a próxima fase. Aí virando a página no grupo G, que é o grupo dos brasileiros lá, né? Atlético Mineiro e o Paranaense no mesmo grupo. E o Atlético venceu na terça-feira, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense na terça-feira de virada por 2-1 e foi ao 6º ponto, encostando no furacão lá. Atlético Paranaense com 7, Mineiro com 6, Libertad com 6 e Alianza Lima com 4. Grupo totalmente embolado, tudo pode acontecer nesse grupo, mas eu ainda acredito que os 2 brasileiros passam. E aí no H, o Atlético Nacional com 8, o Olímpia com 5, o Patronato da Argentina com 3 e o Melgar com 2. Atlético Nacional super bem ali também. Acredito que Olímpia e Atlético Nacional são os clubes que vão avançar aí na Libertadores. E é isso, né? E os jogos de hoje, tá ali na tela para vocês. The Strongers contra o Fluminense, do meu amigo Elias, que tá com medo. E aí depois a gente vai pegar no pé dele lá no grupo, né? Porque eu acho que o Fluminense não perde esse jogo. Tá? Mesmo sendo na altitude e tudo mais, o Fluminense do Diniz eu acho que vai fazer uma grande partida. Vamos ver quem tem razão, seu ou meu amigo Elias lá. Então o Fluminense joga com o The Strongs, depois o Patronato pega o Olímpia, tá? Do Paraguai. O Metropolitanos visita o Internacional, né? Na verdade, visita não, o Internacional visita o Metropolitanos, que aí, se o Mano perder hoje pro Lanterna, pro Metropolitanos, meu irmão, o Mano Menezes está na rua. O Mano Menezes cai. Escuta o que eu estou falando. Se o Internacional perder hoje, o Mano Menezes corre seríssimo risco de cair. Aí vão começar a falar em Mano Menezes no Corinthians, aquela novela papagaiada toda que todo mundo já conhece, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí no jogo do Inter. E o Sport Cristal contra o River Plate, que aí eu acho que é a hora do River dar resposta, né? Porque ele só tem 3 pontos e é o lanterna do grupo. Se o Sport Cristal ganhar, complica a vida do River, hein? Complica a vida do River, então extrema importância essa vitória do River Plate, tá? E aí, os jogos da Sul-Americana, só pra gente finalizar, tem na tela? Pra gente, Eric, os jogos da Copa Sul-Americana, tem uns jogos hoje da Sul-Americana, não tem?
Aí, meu diretor, cadê os jogos do Sul-Americana? Não tem? Não tem? Não tem, mas tem uns joguinhos hoje aí da Sul-Americana também, tá? Da Taça Sul-Americana, se tiver, coloca pra gente, é os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Qualquer coisa eu até vejo aqui rapidinho aqui, ó, mas tem sim. Tem os jogos da Sul-Americana. Tá aí, isso, boa. Ah, ó, Danúbio contra o Guarani do Paraguai, Taquari contra o Estudiantes, o César Valerro contra o Botafogo, Estudiante Merive e Palestino, Huracan e Emelec, Oriente Petroleiro e Bragantino, porque eu acho que nós falamos desses jogos lá no começo lá do programa. E tá tudo bem. Fechou? Obrigado, gente, mais uma vez aí pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. A Priscila tá morrendo de sono aqui porque ela trabalhou pra caramba, ela quer ir embora pra casa e a gente vai embora também pra casa, porque senão a Priscila fica com sono, daqui a pouco ela briga e tá tudo certo. Tamo junto. Um grande abraço a todos, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com novidades, tá? A gente está trazendo novidades aí e, se Deus quiser, a gente vai vir com muita coisa boa para vocês. E conto com vocês na segunda-feira com o programa Voz das Arquibancadas. Um grande abraço, um beijo a todos, tamo junto e até lá.